Senhoras e senhores, o poder está no ar. E para fazer essa virada 2024-2025, nós temos que falar de novo sobre saúde. E para falar de saúde, eu convidei Fabiane Alheira, que é nutricionista, uma pessoa extremamente inteligente. Adorei ver tudo que ela posta nas suas redes. Muito bem-humorada para falar de saúde e uma pessoa que hoje aqui vai quebrar alguns mitos e também desfazer muita informação mal entregue pelas redes. Então, hoje vai ser um despertar aí sobre saúde, nutrição, com muita alegria. Obrigada. Prazer em receber você, Fabiane. Obrigada. Prazer é todo meu. Vamos lá? Vamos lá. Nossa missão hoje é passar boas informações e muito sorriso. Então, eu queria saber primeiro qual foi o momento decisivo que fez você escolher a nutrição como sua carreira. É engraçado porque quando eu era nova, eu era muito magra e eu comecei a perceber assim, por que eu era magra, por que as outras pessoas, as minhas amigas, eram gordinhas, qual era essa diferença? Eu comecei a perceber também a crueldade como os adultos lidavam com aquilo, porque elas, a infância inteira faziam dietas muito restritivas. E o que eu ouvia, por exemplo, eram coisas que na minha cabeça, enquanto criança, já não faziam muito sentido, do tipo, não pode comer o pão inteiro, tem que tirar o miolo. Eu pensava, gente, mas por que tem que tirar o miolo? A casca é diferente, o que a casca tem de diferente do miolo? Ou então, não, pão não pode, mas a torrada pode. E eu falei, gente, mas qual é a diferença da torrada? Você não pega o pão e torra? Qual é a diferença? E aí isso foi me instigando. E eu pensei assim, gente, eu preciso entender o que acontece com o corpo humano. Por que algumas pessoas podem comer tudo e outras não? E para melhorar também essa questão da crueldade com que as pessoas... a crueldade que as pessoas sofrem nessa questão de emagrecimento, na restrição alimentar. Isso para mim sempre foi muito forte. Olha, pegando o que você está falando, eu já vou emendar na próxima aqui, que assim, você acredita que o terrorismo nutricional ainda é um problema não só no Brasil como no mundo, e como combatê-lo? Essa busca pela forma física incrível... você dizer que determinado alimento é bom ou é ruim. Não existe nenhum alimento bom ou ruim. É você eleger, por exemplo, o ovo. O ovo já foi um alimento super mal falado e hoje a gente sabe que ele é um alimento muito, muito, muito importante, rico nutricionalmente. Sim. O leite, ninguém pode tomar leite porque o leite é inflamatório. A gente está cansado de saber que leite não é inflamatório. Inclusive, existem estudos robustos, importantíssimos, que mostram que uma dieta rica em laticínios, ela emagrece mais as pessoas. E ela, inclusive, tem um poder anti-inflamatório para mulheres que têm artrite reumatoide. Então, quer dizer, vai contra tudo que as pessoas pregam. E o terrorismo, ele gera engajamento, que gera aumento de seguidores. Então, infelizmente, a gente está aqui para tentar combater isso, né? Gerando conscientização aos usuários desse tipo de conteúdo. Doutora, vamos lá. Por que você acredita que tantas pessoas falham em manter um planejamento alimentar de longo prazo? Porque as pessoas procuram o imediatismo. E o imediatismo, ele vem junto com uma dieta restritiva e medicamentos que reduzem os inibidores de apetite. E quando você faz uma dieta restritiva junto com o inibidor de apetite, isso não perdura. Você não pode ficar a vida inteira até saindo do seu ambiente social, porque quando você faz uma dieta restritiva, você não consegue socializar. Sim. E a pessoa que já está acima do peso, ela já tem uma dificuldade de aceitação, ela já tem uma baixa autoestima, e você sair do seu contexto social prejudica muito esse processo de perda de peso. Então isso não vai perdurar nunca. Eu estava conversando aqui antes, numa outra entrevista, né? A gente estava falando bastante sobre essa questão da mente, né? Você estava falando sobre pessoas estar com sobrepeso e elas às vezes se adaptam ao sobrepeso, e esse comportamento de mudança precisa passar por uma mudança de hábitos, né? Mudança na mente. Você, como nutricionista, além do seu trabalho, você também precisa trabalhar, imagino, muito a mente dos seus
pacientes, né? A gente faz terapia nutricional, a gente tenta modificar o comportamento alimentar daquela pessoa para que ela consiga construir uma relação melhor, uma relação com o alimento que não seja conflituosa. Porque essa relação com o alimento, ele vem ali desde o peito da mãe, né? Então a criança chora, a mãe dá o peito. A criança fica feliz, a mãe dá o peito. Então ela começa a criar ali uma relação emocional com a comida muito desequilibrada. E ela vai construindo isso ao longo da vida. Então pensa bem, a pessoa ela não se tornou daquele jeito de uma hora para outra, foi ao longo de uma vida inteira. E aí de repente ela quer emagrecer da noite para o dia. Isso não, assim, esse emagrecimento muito rápido, ele não é benéfico. A gente sabe que a gente perde massa muscular, aí vem todo aquele ciclo da dieta restritiva que gera o efeito sanfona, né? Eu estava batendo um papo também sobre as questões ligadas à ancestralidade, como elas estão conectadas sempre, né? Hábitos ancestrais aos dias de hoje. Você estava falando da mãe quando dá o peito, etc. e tal. E, enfim, às vezes as pessoas ainda estão muito apegadas a questões de criação, né? Eu às vezes até vejo assim, na academia pessoas que você vê que são tímidas e elas pegam a jarrinha para beber água, mas para se esconder ali atrás, né? Parece que está no peito da mãe. Exatamente. Isso tem muito a ver também com a bebida, né? Né? Você precisa segurar, você não sabe onde colocar as mãos, então você segura a bebida como se ela fosse ali uma bengala. Um suporte. Exatamente. Vamos lá. Quais são os erros mais comuns cometidos por mulheres na menopausa em relação à alimentação? Cortar carboidrato. Essa ideia, e aí vem o terrorismo nutricional, de que todo carboidrato é ruim. E a gente precisa, ainda mais nessa fase da vida, construir massa magra ou então não perder a pouca que a gente tem. E aí eu estou falando de pessoas normais, não estou falando de pessoas que malharam a vida inteira, tá? Então, a gente precisa de carboidrato para construir massa muscular. Já nessa pegada, vou te perguntar como é que foi sua experiência, né, com a menopausa precoce e o que isso mudou na sua prática clínica? Pois é, eu entrei na menopausa com 39 anos, muito jovem. Naquela época não se falava sobre isso, os médicos não entendiam os sintomas que eu estava sentindo. E aí, graças a Deus, eu tenho a minha sócia, que ela é ginecologista, e aí ela começou a observar os sinais clínicos. E foi aí que foi nesse gancho que eu comecei a perceber também os sinais clínicos das minhas pacientes, que começaram também a entrar na menopausa muito jovens, com sintomas muito específicos, característicos da menopausa, mas que nenhum médico conseguia decidir o prognóstico, digamos assim. Olha, você está ou não está na menopausa? E aí eu comecei a ter esse olhar mais delicado em relação a esses sintomas da menopausa. Isso foi muito bacana. A tua experiência, ela serviu para poder ter esse olhar mais sensível, né, para ajudar. Acho que foi muito importante até. Porque esse processo. Enquanto a gente está na perimenopausa, que a gente chama de climatério, os exames eles estão mais ou menos normais. Então, clinicamente, assim, bioquimicamente você está ok, mas o sintoma clínico não. Então a gente precisa perceber, olha, os exames estão ok, mas você já está entrando na perimenopausa. E nenhum problema, só vamos cuidar disso, né? Exatamente, para que elas não sintam e sofram tudo que eu sofri, porque foi muito penoso. O que você diria para pacientes que têm medo de ficar a vida inteira de dieta? Essa é a primeira pergunta que os pacientes fazem lá no consultório. Poxa vida, vou ter que ficar aqui fazendo dieta a vida inteira. Olha só, você nem emagreceu ainda, calma. É o imediatismo. Espera um pouco. Quando você chegar lá na frente, você vai perceber que o que cabe em você hoje não vai caber mais. O seu comportamento hoje vai ser totalmente diferente, porque é uma mudança de hábito, é uma mudança de vida. O que a gente hoje acha comum, normal comer, lá na frente vai te violentar profundamente. E aí eu vou dar um exemplo meu. Eu tomava Coca-Cola todos os dias. Eu tomava Toddy todos os dias. Hoje, claro que isso foi uma mudança, né, ao longo do tempo. Hoje, tomar uma Coca-Cola, não vou dizer que eu nunca tomo, mas de vez em quando me violenta. Toddy é uma coisa que não faz mais parte da minha vida. Então, você vai se transformar em outra pessoa. Espera você chegar lá na frente. E aí você vai entender que você não vai mais precisar fazer dieta. Então, e quando você falou do imediatismo, né, a pessoa fala assim,
parou de... Tem gente que precisa tomar todo dia Coca-Cola, né? E ela quer sentir uma mudança imediata. E as coisas não são... Em nenhuma área da vida é imediata, né? É isso aí. Vamos lá. Como a ciência de alimentos contribui para o desenvolvimento de novos métodos da nutrição clínica? Gente, isso foi muito bom, porque melhorou o estado nutricional de pessoas internadas, por exemplo. O maior problema da pessoa que fica muito tempo dentro de um hospital é a desnutrição. Então, os suplementos, eles vieram para melhorar muito isso, na questão de queimados, na prática de atividade física. Então, em pacientes bariátricos que precisam de uma suplementação de vitaminas e minerais, porque você já diminui a absorção, né? Então, realmente, a indústria de alimentos, a indústria de suplementos veio para o bem, mas não é para todo mundo. Não é todo mundo que precisa suplementar. Se você me perguntar, Fabiane, quais são os suplementos que você ministra aos seus pacientes que querem emagrecer? Eu vou falar para você, nenhum. A não ser que haja uma necessidade ali nutricional através dos exames de sangue. Mas cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. Agora vamos para um outro lado aqui. Em sua opinião, como as redes sociais ajudam ou atrapalham o trabalho dos nutricionistas? Foi muito bom, porque a internet, ela mostrou o trabalho da nutrição. A nutrição cresceu com o advento das redes sociais, isso é fato. Mas é uma competição... A gente esqueci a palavra. Competição de como entregar informação também, né? É desigual. Por quê? Porque a nutrição, a gente que é formado na nutrição, a gente tem um código de ética a ser seguido. Então, a gente é comprometido com a verdade e com a ciência. Todas as outras pessoas que não são nutricionistas, elas não têm comprometimento com nada, elas estão ali para vender. A gente, por exemplo, não pode mostrar antes e depois. O antes e depois é o que faz mais sucesso nas redes sociais. Você vê uma pessoa com 30 quilos a mais, depois vê essa pessoa com menos 30 quilos, você olha ali, é palpável, né, o resultado. A gente não pode fazer isso. Pode? Não pode, gente. É interessante, assim, que se você pegar um personal trainer, ele mostra isso, né? Mas o nutricionista já não pode. Não, porque o nosso código de ética, ele é muito severo. A gente não pode fazer nada. Assim, o que a gente pode entregar para a internet é muito pouco. É claro que tem alguns que falam, mas eles estão sujeitos ali às sanções penais do nosso conselho. E você vê, as pessoas são muito visuais, né? Como o conselho de vocês não permite, né? Como eu estava falando, o profissional, ele usa isso porque é um instrumento de trabalho dele. E a pessoa às vezes vai olhar para aquele trabalho do personal trainer como uma mudança de física, mas esquece que tem a parte de nutrologia que vai acompanhar o processo do treino, né? E vocês não podem mostrar isso. A gente não pode expor o paciente, né, de jeito nenhum. Entendi. Como você desmistifica informações nutricionais equivocadas nas mídias sociais, que tem de monte? E até vou falar já uma que você pode aproveitar e falar sobre a história do panetone. Mas vamos lá, vou fazer a pergunta de novo. Como você desmistifica informações nutricionais equivocadas nas mídias sociais? Eu só tenho uma palavra para isso, com humor. Gente, só tendo humor, porque senão eu fico enlouquecida. É assim que eu... colocando conhecimento, baseado em evidência, que eu sou uma pessoa que... a minha prática é baseada em evidência, sempre. E levando isso com humor, porque senão realmente eu acho que eu vou enlouquecer, né? Com tanta coisa que se ouve por aí. Vocês já viram os rios da doutora? Vocês têm que olhar, porque é informação de qualidade, com muito bom humor. É verdade. E de uma forma que nós estamos numa geração dos 3 segundos. Como é que você se achou como uma comunicadora de saúde? Como foi essa mudança, virada de chave? Olha, eu sempre tive humor na minha vida. Eu sempre fui uma pessoa muito bem-humorada e piadista. Então, acho que foi muito natural. Não foi nada planejado, não. Foi muito natural. Eu fui tentando encontrar um caminho. É claro que os meus vídeos de 5, 6 anos atrás são vídeos mais longos, que as pessoas não tinham tanto interesse, né? Mas aí agora eu entendi que a gente precisa dos 3 segundos e precisa fazer uma chamada interessante. Enfim, foi muito natural, na verdade.
Você tá de parabéns, viu? Obrigada. A pessoa acelera um pedaço do vídeo, a voz dela fica mais rápida, porque sabe que tá todo mundo querendo consumir conteúdo rápido, mas não dá para falar, né, curtinho. Então, o jeito é acelerar o vídeo. E eu tenho também uma personagem que é muito legal, que é a Velha. Não sei se você já viu, que é um filtro. Ela é maravilhosa porque ela fala, ela não tem filtro, ela fala tudo que ela tem vontade de falar e que eu não posso falar, né? Porque eu tô ali com o paciente, eu não posso falar. Mas se ela fala, ela dá fora, ela é mal-humorada, ela é maravilhosa. Ela tem uma legião de fãs. Ela é muito engraçada, realmente. Vamos lá. Ó, sigam a doutora, porque ela é espetacular. E dá ótimas dicas. Obrigada. Como você vê a nutrição evoluindo nos próximos 10 anos? Olha, eu acho que a nutrição vai ser a profissão do futuro. Porque a gente lida com a prevenção da doença. A gente, olha só, enquanto a gente se alimentar bem e melhorar o nosso estilo de vida, a gente consegue evitar uma série de doenças. A medicina, ela está aí, é muito importante, junto com a nutrição, para combater e também para estimular essa prevenção. Então, a nutrição junto com a medicina, eu acho que a gente vai... A nutrição agora, porque a medicina sempre foi, mas a nutrição vai ser uma grande carreira daqui a 10 anos, com certeza. Também acredito. E fundamental, né? Qual o papel do prazer na alimentação? E ele é negligenciado nos planos alimentares? Ele não pode ser negligenciado, mas ele precisa ser alertado. Porque o prazer foi, como eu falei, ele vem lá do peito da mãe. Então, a pessoa, ela associa as frustrações, as alegrias à comida. A gente se reúne ao redor da mesa, não é? Então, quando a gente tem principalmente essa memória afetiva de que eu preciso comer um docinho. Por quê? Porque o primeiro alimento é o doce, que é o leite da mãe. Então, a gente associa, ninguém é viciado em doce, tá? Então, o que a gente precisa fazer? Distanciar essa pessoa do prazer da comida. Fazer com que ela entenda que existem outros prazeres, porque a comida está ali ao alcance dela. É um prazer imediato que só depende dela. E muitas pessoas, esse prazer é tão grande que muitas pessoas se escondem para comer, porque sabem que as outras vão recriminar. Então, a gente precisa... de verdade, ficar de olho e estimular o paciente a descobrir outras formas de sentir prazer. Doutora, a senhora também escreve livros. Eu escrevi um. Então me diz aí, de onde surgiu a inspiração para o romance O Homem que Mandava Flores? Olha, a inspiração foram várias histórias de várias amigas, histórias reais, acerca de relacionamentos tóxicos, que fala muito sobre a palavra, como a palavra do outro influencia negativamente a sua vida. Então, fala sobre relacionamento com um sociopata. Isso eu escrevi ele em 2017, quando ninguém falava sobre assédio moral. Só se falava mais sobre assédio sexual. Então, é um livro que todas as mulheres deveriam ler, porque elas vão se enxergar ali naquelas nuances de um relacionamento tóxico, que inclusive tem muito a ver com o emagrecimento. Legal. E está disponível para venda onde? Na Amazon. Amazon. Isso. Tá bom. Depois procura o link lá no Instagram da doutora. Qual o seu Instagram? É Fabiane Alheira Nutricionista. Exatamente. Vamos lá. Seguindo, que a pessoa escreve livro, faz tudo. Qual o conselho que você daria para quem deseja transformar sua relação com a comida de uma forma saudável? Não seja imediatista. Tente entender que você levou um tempo para chegar onde você está. Que você construiu hábitos. E a desconstrução desses hábitos demora um pouco, mas que é a melhor forma de você emagrecer sem ter o efeito sanfona, sem voltar. Eu não tenho nenhum paciente que fez o tratamento completo e que tenha voltado ao peso inicial. Muito bom, muito bom. Agora a gente vai fazer um bloco novo, que é um pequeno quizinho, né? E com vários assuntos assim que estão dentro do hype aí do que está passando. Vamos lá, né, doutora? Vamos embora. Pronta? Pronto. Vamos lá. Água com limão em jejum é eficaz para a saúde ou apenas um mito? Mito. Como mito, doutora? Eu sou curto e grossa, Não mito. fale isso. Imagina. Eu comprei limão, corto limãozinho de manhã, que o pessoal falou, toma água com limão espremido de manhã, que isso aí vai... Eu preciso falar Me conta isso. Por exemplo, fala que
A água com limão em jejum aumenta a absorção de ferro. Ferro da onde, gente, se a pessoa está em jejum? Pelo amor de Deus. É interessante água com limão? Peraí que eu vou cobrar para vocês assistirem o podcast, que essa informação... Vamos lá, fala porque, aí. Se for antes do almoço, aí sim, porque a vitamina C aumenta a absorção de ferro. Mas em jejum, gente, vai te dar uma gastrite. É isso. Ou então, a não ser que o pé do limão esteja bem longe, você saia correndo até lá. Você sabe que eu pensei nisso? Eu vou tomar água com limão, cara, gastrite. Mas tenho muitos pacientes que desenvolveram gastrite. Faz todo sentido. Por conta disso. Bom, eu não vou nem falar os médicos que falam, mas faz todo sentido. Tô contigo. Valeu, obrigada. Jejum intermitente. Bacana, vamos lá. Uma solução eficaz para emagrecimento ou apenas uma tendência? É uma estratégia interessante desde que haja déficit calórico. Funciona para algumas pessoas, não funciona para outras, mas eu gosto muito, por exemplo, quando uma pessoa tem uma compulsão alimentar, aí eu falo compulsão alimentar, não estou dizendo aquela que é uma doença psiquiátrica, eu estou falando daquela que sente uma vontade maior pela comida. Com o jejum, ela consegue se controlar mais. Então, eu gosto, mas não é para qualquer um. Doutora, mas o jejum intermitente não serve para você fazer uma limpeza do seu organismo? Não, quem faz a limpeza do seu organismo é o seu fígado e ele faz naturalmente. Você não precisa se preocupar com o jejum. Então tem muita desinformação por aí. Tem muita, desculpa. Ai. Cerveja zero álcool. É ótima. É realmente livre de álcool? Presta atenção, hein? Cerveja zero álcool. Pois é. Para ser zero álcool, ela tem que estar lá dizendo... Tá. Para ser zero álcool, ela tem que estar dizendo lá 0% de álcool. Por quê? Porque a legislação, ela permite uma pequena porcentagem de álcool até pela fabricação da cerveja. Não sai do microfone. Quer que eu repita tudo? Vai lá, não, pode continuar. A legislação, ela permite um pequeno percentual de álcool até por conta do processo cervejeiro. Tudo bem. Agora, se você bebe e vai passar numa lei seca, pode ser que você seja pego, porque a lei seca é zero álcool, a tolerância é zero. E, inclusive, para quem é alcoólatra, precisa prestar atenção. Então, tem que ser 0% álcool. Não pode ser álcool free, zero álcool, nada disso. Tem que estar escrito 0% álcool. Falei. Eu já tive uma amiga que não acredita. Eu já tive uma amiga que foi pega na lei seca com uma cerveja zero álcool. Aí a pessoa acha que foi, de repente, foi o Listerine, foi isso, foi aquilo. Enfim, foi o zero álcool que não era zero álcool. Isso. Vai dar o que falar, hein? Ai, meu Deus, vamos lá. Fotossíntese humana. Pelo amor de Deus, gente, a gente não tem cloroplasto. Ciência ou completamente absurdo? Pelo amor de Deus, gente, a gente não tem cloroplasto, a gente não faz fotossíntese. Cara, eu vi o teu Rios falando sobre isso. Que um pai quis que a criança vivesse de luz. Ela morreu, né, a criança? Ela morreu, a criança. Veio a óbito. Vamos lá. Cada coisa. Cada coisa. Por isso que eu tenho que lidar com humor, porque senão eu vou enlouquecer, entende? Não, eu vou te falar, olha, aprendi muita coisa lá no seu Instagram, viu? Obrigada. Pressão alta é eminente. Como agir se alguém está prestes a desmaiar devido à pressão alta? Vai lá, enfia sal na boca da pessoa? Pois é, a maioria das pessoas, quando vê outra desmaiada, dá sal. Dá sal. Isso você pode colocar a vida da pessoa em risco. Porque os sintomas são muito parecidos. O sintoma de um AVC ou de um pico de pressão é muito parecido com o sintoma de uma pessoa que está tendo uma hipoglicemia. Então, as pessoas vão lá e dão sal. O que a gente tem que fazer? Nada, a priori nada. Coloca as pernas da pessoa para cima, vê se ela vai recobrar consciência, se ela recobrou e ela tem condições de ingerir alguma coisa, você dá um pouquinho de açúcar, um suco de laranja, uma Coca-Cola, não adianta ser diet, pelo amor de Deus, né? Porque a gente precisa de açúcar. E aí ela melhorando a situação, o problema dela era a hipoglicemia, inclusive diabético, tá, gente? O maior problema da diabetes é a hipoglicemia. A pessoa ficou muito tempo sem comer, tomou a insulina e aí, então, ela tem uma queda do açúcar no sangue e ela desmaia. Mas jamais dê sal. Muito bom. Estoque de ferro baixo. Presta atenção nisso. Quais são os sintomas e riscos para o organismo? Anemia, queda de cabelo, unha
fraca, e aí a gente tem aquela fadiga excessiva, né? Aquele cansaço, a pessoa não consegue executar as funções diárias dela. E tem uma síndrome que é muito interessante, que é a síndrome de Pica, que ela faz com que as pessoas sintam vontade de comer coisas que não são comestíveis, como terra, tijolo, gelo, tinta, cinza. Olha que interessante. É a falta de ferro. Então, como é que é, doutora? É exatamente isso. O sintoma é esse. Vou tomar minha água aqui. Isso acontece muito nisso, em pessoas gente. bem desnutridas que começam ali a furar a parede para buscar o tijolo para comer. É interessante, né? Sei lá. Ficar de olho. Acontece muito em mulheres grávidas também desnutridas. Essa desnutrição, ela afeta um pouco a cognitividade? Sim. Dá, inclusive, a pessoa não consegue respirar direito porque as suas células vermelhas, elas diminuem, né? Então, o ferro é um formador de células M, células do... Eu vou fazer uma pergunta que não está na pauta. Não tem problema, se eu souber responder. Exatamente, vamos ver. A gente está falando aqui sobre estoque de ferro baixo. Hoje é muito comum a crise de ansiedade. Tem uma conexão com a nutrição? Sim, tem sim. Inclusive, olha que interessante, a falta de ferro, ela causa a síndrome das pernas inquietas, que é aquela pessoa que fica o tempo inteiro mexendo a perna, ela não consegue ficar parada. Uhum. Então tem sim, com certeza. Bacana. Bom, informação aí é importante, né? Porque tem muita gente passando por isso. Uhum. E às vezes imagina que pode ser um problema psicológico, qualquer outra coisa. Mas pode ser nutricional. Pode ser uma desnutrição, falta de B12 também, inclusive, falta de vitamina D. Desidratação noturna. O que acontece no corpo durante o sono quando não bebemos água suficiente? Adorei essa que você colocou lá. Eu comecei a ter beber mais água. É interessante, sim. Quando a gente acorda, as pessoas têm aquela impressão errada. Caramba, o meu peso inicial é o peso da manhã porque eu tô mais leve. Mas o que você acha que aconteceu durante o sono para você ter perdido gordura? O sangue fica viscoso, né? Que você falou? O sangue fica viscoso por quê? Porque você perde água. Uhum. E quando você perde água, o seu sangue, obviamente, ele vai ficando mais grosso. Mas a pessoa que já não bebe água ao longo do dia, uma quantidade necessária, adequada de água, é óbvio que à noite ela vai perder mais água. E como você fica parado ali 8 horas dormindo, você pode começar a formar coágulos. E é por isso que de manhã acontecem o maior número de AVCs, principalmente em idoso, porque o idoso ele já ingere menos água. Por isso que você precisa, ao longo do dia, beber uma quantidade adequada de água para que durante a noite, que você vai ficar 8 horas ali sem ingerir água e perdendo água através da respiração, você possa ter uma quantidade suficiente para que o seu sangue não fique viscoso. Faz todo sentido. Deu pra... Não, faz todo sentido. Eu comentei isso até com uma pessoa, ela falou assim, mas eu vou fazer mais xixi à noite. Tá, ótima. Não, ótima a sua comparação, não, a sua alegação, porque as pessoas estão entendendo que você precisa beber mais água à noite, mas não é isso. Você precisa beber uma quantidade de água adequada ao longo do seu dia. Até porque você interromper o seu sono não é uma coisa ideal. Então, beba água até as 8 horas da noite ou beba um pouquinho de água antes de dormir, mas não é para beber os 2 litros de água que você tem que beber à noite. Mas assim, a partir do momento que você tem o conhecimento que aquele movimento do corpo parado acaba que cria uma maior viscosidade nesse período. E eu não sabia disso. Mas faz sentido. A gente está ali, tem a lei da gravidade, tem um monte de coisa influindo em cima da gente. O consumo de água com uma quantidade mais regular e melhor, ele vai ajudar que você tenha menos viscosidade e menos riscos, né? Sim, e deixando bem claro, não é a noite que vai deixar esse seu sangue viscoso, tá, gente? É todo um estilo de vida. Sim. Tá? É um estilo de vida inadequado. Por isso que a gente precisa beber água ao longo do dia. Vamos lá. Mudando de assunto. Creatina é realmente indispensável após os 40 anos? Não, ela não é indispensável.
ela é útil em determinadas situações. Por exemplo, pessoas que têm sarcopenia, mulheres que estão na menopausa, que não fazem atividade física, porque a creatina, ela é um dos suplementos mais estudados e realmente ela aumenta a sua massa muscular, mas você precisa fazer musculação, você precisa fazer uma atividade física, ela melhora a energia, mas algumas pessoas não precisam. Então, uma pessoa que já tem uma massa muscular adequada, ela não precisa tomar creatina. A não ser que ela queira aumentar ainda mais a sua massa muscular. Mas a creatina ajuda a uma questão, um processo de cognição, futuro, Alzheimer, etc. Ela ajuda a retardar, né? Eu vou explicar isso. Não existem evidências, tá? O que existe, é muito importante a gente pontuar, é que nós mulheres, na menopausa, a gente já diminui a produção de creatina, a gente produz creatina. Então, a mulher comparada ao homem, a gente já tem 25% menos produção de creatina. E na menopausa, diminui mais ainda. Então, para mulheres, é importante repor. E em mulheres que já têm uma deficiência cognitiva, mas nada... que ainda que não é uma doença ainda, não evoluiu para demência, ok? A gente melhora sim. Mas já na demência, no Alzheimer, aí não tem evidências científicas. Mas vou grifar aqui. Mulheres na menopausa que já estão com começam a esquecer as palavras, aquela falta de memória, é interessante. É interessante usar, porque pode ser que no futuro surjam novas pesquisas que demonstrem que realmente a creatina vai prevenir o Alzheimer. Então, para fechar o assunto da creatina, eu queria te fazer uma pergunta sobre a creatina e a pressão alta. É seguro você usar creatina se a pessoa tem pressão alta? Tem alguma coisa a ver? Não tem nada a ver? A creatina, porque eu já ouvi dizer, não, a pessoa tem pressão alta, não use creatina. A creatina tem retenção de líquido. Aí vai lá, é contigo. Não, sim, ótima. A creatina, ela não aumenta a sua pressão e a creatina, ela não incha, digamos assim. O que ela faz realmente, ela precisa de um transportador que é sódio dependente. E o sódio, ele absorve água. Tá? O sal absorve água. Então, quando a creatina ela entra no músculo, ela leva um pouco de água e essa água é importante para o aumento da massa muscular. Mas ela não vai deixar você demasiado, não vai deixar você inchado. Se você está ficando inchado achando que é a creatina, presta atenção nos seus hábitos alimentares. Pode ser que nesse dia você tenha ingerido um pouco mais de sódio, de sal. Entendi. Ótimo. Whey Protein. Como diferenciar o suplemento de qualidade e daquele que é meia boca? Tá. Existe Whey Protein e existe hipercalórico. O problema é a propaganda. Que eles colocam no hipercalórico um dizer bem grande. Whey Protein, tantos gramas, 25 gramas na porção. Como é que você vai saber? Você vai pegar a quantidade de proteína que tem naquela tabelinha do valor nutricional, você vai pegar a quantidade de proteína que tem ali e vai dividir pela quantidade da porção. E aí, se tiver acima de 80%, é um whey de boa qualidade. Aí é o whey. Além disso, você tem que ler na lista de ingredientes. O primeiro ingrediente tem que ser proteína do soro do leite. É isso. Muito bom. Tem mais informação lá na página do Instagram da doutora. Tem um que ela mostra até as marcas. Isso. É muito legal. Ozempic. A perda de peso acelerada, que tá, todo mundo quer tudo acelerado, né? Aí vem o Ozempic e tal. Mas ela tá também um pouco associada à perda de massa muscular? Tá. Eu não sou contra o uso do Ozempic. Eu acho que existem casos que são necessários, sim. Mas não é mesmo para todo mundo. O que o Ozempic faz? Ele diminui a sua fome, então você para de comer. E nisso você tem uma perda de peso muito acelerada num curto espaço de tempo. E como é que é essa perda de peso? Você perde, digamos, aqui é a gordura, o quanto você tem de gordura, e aqui o quanto você tem de massa magra. Você perde gordura e perde massa magra. Quando você para de tomar o Ozempic, você aumenta a gordura, você não aumenta a massa magra. E aí o que você associa? Caramba, eu emagreci, por quê? Porque eu tomei o Ozempic. Aí você toma o Ozempic ou qualquer outro inibidor de apetite, tá? E aí perde gordura e perde massa magra de novo. Você começa a perceber que
a diferença, você tinha uma diferença de gordura e massa magra, assim, você aumentou essa diferença. E é isso que vai diminuir o seu metabolismo. Porque o que acelera e o que diminui o seu metabolismo não é termogênico, pelo amor de Deus. É o quanto de músculo você tem no seu corpo. E dietas muito restritivas e inibidores de apetite aumentam a distância, pioram a sua composição corporal. Então, aumentam a distância da quantidade de gordura e de músculo que você tem. Por isso que cada vez mais é difícil essa pessoa emagrecer. Entendi. Ele inibe o desejo alimentar, mas o que tem que fazer é a mudança de hábito. Porque se quando tirar o Ozempic... A fome vai voltar e ela não vai saber como comer. Vai comer o quê? Vai comer tudo. Tem que tratar o hábito. É o hábito. Essa mudança. Não tem jeito. O resto é mágica temporária. É isso. Colágeno realmente funciona para pele e articulações ou é mais marketing do que ciência? O colágeno tipo 2 não há evidência que funcione para as articulações, infelizmente. O colágeno para a pele só funciona para quem já está na menopausa. Até 30, ali 35, 40 anos não vai fazer a menor diferença. E mais, as pessoas precisam entender que existe uma diferença entre suplementação e complementação. Se você não tem o aporte proteico necessário, que isso é um cálculo, você pode estar ali ingerindo o whey protein ou o colágeno e ele vai entrar com uma proteína qualquer, como o ovo, a carne, para manter o seu nível adequado de proteína, a sua ingesta proteica normal. Agora, se você tem ali uma ingesta proteica adequada e você suplementa com colágeno ou suplementa com o whey protein, ou seja, você está dando a mais, aí sim ela vai fazer o efeito que a indústria de suplementos o efeito dela. Peraí. Indica. O efeito indicado, exatamente. Tá. Vamos lá. Comer à noite engorda mais ou é um mito? É um mito, porque o que faz você engordar é o cômputo geral de calorias. É isso. Então, se você ficou o dia inteiro sem comer e comer um pouquinho à noite, isso não vai fazer você engordar. Açúcar de coco, açúcar de não sei o quê, açúcares caros, realmente eles são saudáveis? Eles resolvem? Açúcar, é tudo a mesma porcaria. O açúcar de coco, ele não tem baixo índice glicêmico. É claro que o índice glicêmico dele é menor do que o açúcar comum, mas ele não é bom para diabético, ele não vai fazer você emagrecer. O ideal é que você não tenha açúcar em casa. Fabiane, como é que a gente vai fazer isso? A gente faz um desmame, aos poucos. A gente não vai mudar esse hábito de um dia para o outro. Açúcar mascavo, aí não adoça, a pessoa coloca mais. Exatamente. O que acontece? O poder dulçor do açúcar refinado é maior, então você acaba utilizando uma quantidade menor. O poder dulçor do açúcar de coco, mascavo, demerara, ele é menor. E aí você acaba, para compensar, colocando uma quantidade maior ainda, o que aumenta a ingestão calórica. Então, acaba sendo pior. Pois é. Exatamente. Tem muito do marketing, né? Mas assim, é que o sabor que você precisa ter, o prazer, acaba que a pessoa usa o mais caro, né? Mas só que usa numa quantidade maior para adoçar. Então, ficar elas por elas não adianta. Porque no final, sem o prazer, não adianta aquele açúcar. Exatamente. Porque quem gosta de doce, quem tem açúcar em casa, é porque gosta do sabor doce, melado. Então não vai adiantar, não vai colocar uma quantidade. Você não vai colocar a mesma quantidade. De novo, volta para mudanças de hábito. É isso, exatamente. Né? O cafezinho com açúcar, depois o cafezinho com adoçante, depois o cafezinho puro. Mudança de hábito. É ruim, mas depois acostuma. Olha, todos os meus pacientes que conseguiram tomar café sem açúcar falam como é que eu conseguia colocar açúcar no café. Se você tirar uma gotinha do seu adoçante por semana, gente, não estou falando por dia não, por semana não vai fazer a menor diferença do paladar. Vamos lá, as duas últimas esse aqui, depois nós vamos para o último bloco rapidinho. Alimentos ultraprocessados, existe algum que seja seguro ou todos devem ser evitados? Não existe alimento ultraprocessado seguro. Mas ninguém vive sem. Então, é tudo uma questão de bom senso, né? Vai muito do gosto da pessoa, da cultura da pessoa. A gente mostra que não faz bem, que não é bom. E a pessoa opta. Um dia ela quer comer um presunto, no outro ela vai comer ali um hambúrguer. Tudo bem, de vez em quando não vai matar ninguém. Detox.
O corpo precisa de sucos detox ou já tem seu próprio sistema eficiente? O fígado faz o detox. Se o fígado não fizesse, a gente já teria morrido. Então não precisa de suco detox. Ah, mas é saudável? Ah, tudo bem, a gente toma porque é saudável. Quem não gosta de comer couve, vai lá e faz o suco. Legal. Tá bom, mas não vai detoxicar mas o corpo nada. já tem o seu próprio sistema, né? Com certeza. Agora vamos para um pedaço do programa, que é a última parte, que é o poder em 40 segundos. Então você tem 40 segundos para responder. A gente vai rapidinho aqui, que o nosso tempo está chegando no final. O assunto é muito bom. Então a gente gosta de conversar bastante. Qual o maior mito sobre nutrição que você já ouviu? Água com limão emagrece. Essa. Como descreveria a sua abordagem nutricional em uma frase? Prática, sustentabilidade a longo prazo e humanização. Tratamento humanizado. Show. Qual foi o caso mais desafiador que você já atendeu? Uma paciente na pandemia que não comia nada além de congelados daquelas 2 marcas que a gente conhece. Só congelados. Lasanha, quibe, pizza, empadão, só. E hoje ela tem 1,50 m, hoje ela pesa 47 quilos. Tá ótima para a altura dela. Quanto ela perdeu, mais ou menos? Uns 20. Caramba. Mudança alimentar. Uhum. Como você mantém a sua própria alimentação saudável? A minha alimentação ela não é saudável, ela é adequada. Adequada. Porque até uma alimentação 100% saudável, eu acredito que ela não seja emocionalmente saudável. Sim. Então, verdade. Tem que ter um equilíbrio. Isso é muito importante. Qual o maior erro das dietas da moda? Excluir totalmente o carboidrato, achando que o carboidrato é uma coisa ruim. O carboidrato ruim é aquele dos ultraprocessados e não da fruta, das fibras. Legal. Qual é o superalimento? Qual é o seu alimento preferido? Seu superalimento preferido? Não existe superalimento. Não existe alimento bom ou ruim. Existe alimento bom para uma determinada pessoa, para um determinado momento. O que é mais importante, dieta ou exercício? Ambos. Ambos. Mas a atividade física não é condição sine qua non para perda de peso. Então, a justificativa, esse mês eu não emagreci porque não fiz atividade física, não cola para mim lá no consultório. Como você lida com pacientes que têm resistência a mudanças alimentares? Explicando, fazendo com que ela se conscientize que ela não chegou naquele estado de uma hora para outra e que ela precisa modificar os hábitos dela a longo prazo, que a mudança não vai ser feita de um dia para o outro também. Se pudesse mudar algo na percepção das pessoas sobre nutrição, o que seria? A nutrição vai muito além do planejamento alimentar. É muito mais complexa que isso. Bacana. Como a menopausa mudou a sua perspectiva profissional? Olhando mais os sinais clínicos do paciente, tendo mais empatia com a dor do paciente, porque menopausa, quem tem os sintomas sofre absurdamente e a gente precisa intervir o quanto antes para que esses sintomas lá na frente não causem uma demência, enfim. Então, foi essa minha sensibilidade e cuidado com o paciente. Qual foi o comentário mais impactante que você recebeu de um paciente? Que eu trago felicidade para as pessoas. Que bom. Eu vi isso de uma juíza. Eu acho que você transborda muito isso nas suas mensagens, sabe? É uma mensagem que vem com muita informação, mas que também vem com essa coisa da felicidade, da alegria, do bom humor. Isso é fundamental. Alimenta também, né? É verdade. A mim, alimenta muito. Como você se mantém atualizada em uma área que está sempre em grandes mudanças? Fazendo cursos, entrando em comunidades de pessoas que fazem práticas baseadas em evidência, artigos científicos de qualidade, congresso, assim, o tempo inteiro estudando, a gente não para de estudar nunca. Vamos para as 2 últimas, estamos conseguindo cumprir nosso roteiro aqui, hein? Qual o maior desafio da nutrição comportamental? É fazer o paciente entender que ele é responsável pelas suas atitudes. Ele come o que ele escolhe comer. Não é o outro que é responsável. Ele é o responsável. A nutrição comportamental, ela passa por mudanças ali de hábitos. O que seria a nutrição comportamental? É você aprender a se portar nas diversas situações.
Então, você vai a uma festa, é você que tem que modificar o seu comportamento em relação à festa, não você fugir da festa. É você que tem que aprender a se posicionar quando um amigo convida você para tomar uma bebida, você não quer. Chega numa churrascaria, não tem que comer a churrascaria inteira. Não é comer a churrascaria inteira, e é você perceber os sinais do seu corpo, o sinal da fome física, o sinal da fome emocional. E uma dica que eu sempre dou é, comeu, ainda está sentindo fome, espera 20 minutinhos. Se a sua barriga continuar roncando, é porque a fome é física. Agora, se a sua barriga não roncou mais, a sua fome é emocional. E aí você precisa entender que não há mais necessidade da ingestão daquele alimento. Muito bom. O emocional manda muito, né? Muito. Totalmente. A alimentação está totalmente atrelada ao emocional. Doutora Fabiane Alheira. O nosso podcast chama-se O Poder. Poder é uma palavra muito forte. E hoje, para você, nesse momento da sua vida, com a experiência que você tem hoje, o que é o poder para você? O obrigado. Quando o paciente vira para mim e fala, obrigada por ter me transformado e ter me ajudado a chegar até aqui. Isso para mim, nossa, fico até com o olho cheio d'água, porque para mim é a melhor recompensa. Isso é que me dá o poder para eu seguir todos os dias. É isso, o obrigado do meu paciente. Show. Bom, nas nossas considerações finais, eu queria agradecer a todos que nos ouviram até aqui. Muita coisa foi dita aqui. Eu aprendi bastante coisa. A tal da água com limão de manhã, que eu gosto de tomar, tal, mas eu tinha uma ideia e talvez realmente aquela ideia não estava tão certa. Abriu novos horizontes ali para a gente entender um pouquinho mais, né? E tem muita informação bacana no Instagram da doutora. Obrigada. Hoje as nossas redes sociais com pessoas que são comprometidas em entregar boa informação é muito importante. E frequentar uma boa nutrição, cuidar da saúde física. A saúde física ajuda a cuidar da saúde mental, é super importante. Com certeza. E obrigado pela sua participação. Eu que agradeço o convite. Olha, eu também queria saber de você, depois deixa aqui nos comentários, o que é poder para você no seu momento de vida hoje. E em breve a gente vai sair com a revista do podcast, O Poder, né? Que vai ter algumas entrevistas, algumas matérias exclusivas que não estão aqui na gravação e parte da nossa gravação. A doutora Fabiane também vai ter a sua capa na revista de O Poder, em breve no ar, a gente vai divulgar para vocês. Até o próximo episódio, muito obrigado a todos. Tchau, tchau.